Estudos mostram que 97% da população adulta mundial precisa usar aparelho e não sabe. Nesse vídeo eu vou mostrar para você, passo a passo, de maneira didática, se você é adulto, precisa ou não usar aparelho. Lembrando que o vídeo aqui não tem por objetivo substituir uma consulta com o dentista, mas é apenas informar para que você identifique o problema e que entenda a necessidade de procurar um especialista para resolver esse problema quanto antes. Mas antes, deixa eu me apresentar e passar um recado aqui. Eu sou o Dr. Marcos Daniel, atuo como dentista desde 2012 e você está assistindo ao canal Dentista Responde. Nesse canal eu dou dicas sobre assuntos variados da odontologia e se você quiser um material mais aprofundado, com dicas sobre saúde bucal, como cuidar melhor da sua saúde bucal, como melhorar o seu hálito, como cuidar melhor da sua prótese dentária, implantes dentários. Caso você queira entender em detalhes como que funcionam os mais diversos procedimentos odontológicos, para que você sinta mais segurança em fazer e possa ter uma conversa melhor com o seu dentista, quero te apresentar aqui o curso Aprenda Odontologia Básica, que está com super desconto por tempo limitado. Os links estão na descrição do vídeo e no comentário fixado abaixo. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou ensinar para você que é um adulto ou adolescente e tem todos os dentes permanentes na boca, os 7 sinais que você pode observar aí mesmo na sua casa e descobrir se você precisa ou não usar aparelho ortodôntico. Então vamos lá, sinal número 1, apinhamento. O apinhamento ele dificulta a higienização e faz com que se acumule mais placa e tártara com mais facilidade. Então graças a esse apinhamento ou dentes tortos, existe uma chance muito maior de você ter cáries nos seus dentes, sem falar que o tártaro ele vai gerar uma gengivite, que é uma inflamação na gengiva, e esse processo vai gerar destruição dos tecidos que sustentam o dente no osso. E com o passar do tempo, você tende a esses dentes ficarem amolecidos. E aí não tem mais volta. Além, claro, do mau hálito que vai gerar todo esse processo. Sinal número 2, diastemas, que são espaços entre os dentes. Bom, aí nós temos o contrário do problema anterior, que são dentes muito juntos e tortos. Qual o problema de ter dentes separados? O problema é que entre um dente e outro, você vai ter uma área ali onde você vai mastigar e o alimento vai bater com toda a força naquela região. Em algumas pessoas isso pode ser extremamente incômodo, porque às vezes você está comendo ali uma carne, alguma coisa, e fica aquele pedaço de alimento entre um dente e outro. Isso, além de ser extremamente incômodo, também vai gerar um dano àquela gengiva que está entre um dente e outro, fazendo com que haja uma perda daquele osso e uma série de problemas que pode prejudicar a sustentação dos dentes vizinhos. Então o ideal é que haja um contato entre os dentes para haver justamente a proteção e que esse alimento não passe direto para a gengiva que está aqui abaixo. Isso nós chamamos de ponto de contato. Terceiro sinal, dente fora do lugar. Bom, você já viu aquela pessoa que tem uns dentes, por exemplo, é muito comum a gente ver os caninos, né, que são aqueles dentes conhecidos como presas, esses dentes lá em cima, e aí a pessoa fica com um aspecto como se fosse um vampiro, assim, com os dentes caninos lá em cima. Isso é feio esteticamente e existe também um problema muito sério. O correto são os dentes se engrenarem na posição correta, principalmente os caninos, porque os caninos eles são os dentes que têm uma raiz mais robusta e são feitos para sustentar a mastigação. Eles devem entrar em contato com os caninos de baixo durante o processo mastigatório, que também são dentes muito fortes. Se você não tem um contato entre esses caninos durante a mastigação, existe uma pressão sobre dentes que não são feitos para aguentar essa pressão, e aí você vai ter problemas com esses dentes, né? Você vai ter quebras desses dentes com o passar do tempo, talvez uma possibilidade de precisar de um tratamento de canal em algum desses dentes, ou até uma sensibilidade elevada nesses dentes. Enfim, a bomba vai estourar em algum lugar. O correto são os dentes estarem bem engrenados para que haja uma mastigação saudável e que não haja prejuízo para nenhum dente. Quarto sinal, teoria da tampa e da caixa. Bom, imagina a sua mordida como uma tampa, né, com os dentes de cima, né, e a caixa, sendo os dentes de baixo. O certo é a tampa ser maior do que a caixa, né, os dentes de cima cobrirem os dentes de baixo levemente, tanto nos dentes da frente quanto nos dentes de lado. Quando nós temos uma tampa menor do que a caixa, nós temos o dente de baixo cobrindo os dentes de cima, e isso é errado. Por quê? Porque isso vai gerar um estímulo incorreto. Isso é grave principalmente na fase da infância, porque os ossos ainda estão em crescimento. Quando existe um estímulo incorreto durante a infância, esses ossos não vão crescer adequadamente. Por exemplo, o osso da maxila, como a mastigação ela está sendo feita da forma errada, ele não vai ser bem estimulado. Então, ou você pode ter uma maxila, né, o osso de
de cima muito pequeno, ou você pode ter um queixo deslocado para um lado devido a uma diferença no tamanho da mandíbula de um lado e de outro. Então isso pode gerar consequências para o resto da vida e até mesmo a necessidade de se fazer uma cirurgia complicada para corrigir essas diferenças esqueléticas. Quinto sinal que você precisa de aparelho, mordida aberta. O que acontece? Às vezes os dentes, eles deveriam encostar na parte da frente, mas não encostam na parte da frente. Então esse é sinal que você tem uma tampa que ela não fecha com a caixa. Geralmente o que pode estar causando isso é algum mau hábito. E aí corrigindo esse mau hábito, a gente consegue fechar essa mordida, ou pode ser um problema mais grave. Aí é preciso examinar detalhadamente para identificar a causa. Mas a mordida aberta, ela interfere na hora que a pessoa vai falar, ela não consegue falar e não consegue pronunciar alguns fonemas corretamente. Sexto sinal, que é o contrário da mordida cruzada, né? Quando nós temos a tampa menor do que a caixa, né? Nesse caso da mordida profunda, nós temos uma tampa maior do que a caixa, fazendo com que os dentes de cima eles fiquem muito profundos. Por exemplo, na parte da frente você consegue ver que o dente de cima cobre totalmente o de baixo, o que não é correto. O correto é o dente de cima cobrir levemente só o dente de baixo, 2, 3 milímetros no máximo. Senão nós não vamos ter uma mastigação correta nessa parte da frente. Isso vai gerar consequências futuras. Sétimo sinal é a posição do canino. Como eu falei, o canino ele é muito importante para guiar a mastigação, porque o canino tem uma raiz muito maior que os outros dentes, muito mais resistente. E a natureza já fez isso de propósito. Então, o canino de cima, ele deve entrar em contato com o canino de baixo durante a mastigação. E a posição correta do canino superior, ele está entre o canino inferior e o primeiro premolar inferior. Ele deve estar nessa reentrância entre esses dois dentes de baixo. Se o canino de cima, ele está à frente desse espaço que eu falei, nós vamos ter um problema de classe 2. Se o canino de cima está atrás desse local que eu falei, então nós vamos ter um problema de classe 3. Então, nenhum desses casos, você vai ter o contato dos caninos durante a mastigação. E aí você vai ter um desequilíbrio mastigatório que vai causar problemas em todos os dentes da boca. Então, você deve estar se perguntando agora quais os tipos de aparelho que nós usamos para tratar os diferentes casos. Então, fiz um vídeo aqui que mostra em detalhes, onde eu explico cada um desses aparelhos. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo e obrigado por assistir até aqui.